E aí, galera Sentinela, beleza? Eu sou a Andressa Uller, esse aqui é o canal Garota Sentinela. No vídeo de hoje, como está no tema, como está no título, eu vou falar sobre o desmame da Antonella e também como eu ensinei ela a dormir sozinha no próprio quarto, sem ser no peito. Então vamos começar do começo. A Antonella mamou até 2 anos, 1 mês e 7 dias, tá? E ela só dormia no peito todas as sonecas, o sono noturno, só no peito, acordava de madrugada no peito, a gente fazia cama compartilhada, ela não acordava várias vezes, eu não tive um desgaste, um cansaço, porque a gente fez a cama compartilhada depois de alguns meses. Na verdade, ela dormiu sozinha no quarto dela, o berço ficava aqui atrás, e até quando ela tinha uns 4 mesinhos, só que o que aconteceu? Quando ela fez 4 meses, o Gabriel iniciou num trabalho em que ele saía de casa 10 para as 7 da manhã e ele só chegava em casa pelas 8 horas da noite. Então ele não via mais ela acordada. Por essa rotina de trabalho em 2 empregos, ele também ficava muito cansado. Então ele precisava de um sono de qualidade. Aqui em casa, o Gabriel é a pessoa que tem o sono leve e eu sou a pessoa que tem o sono mais pesado. Claro que eu sempre acordei com todos os despertares da Antonella pela babá eletrônica, sempre de primeira. Só que o Gabriel também despertava sempre que tocava. Então qualquer chorinho da Antonella, ele acordava. E isso acabava prejudicando o sono dele. Sem contar que várias vezes ele saía para trabalhar, ela estava dormindo, ele chegava, ela estava dormindo também. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer a cama compartilhada, para ele poder ter aquele momento com ela e também para que ele pudesse ter qualidade de sono, considerando o fato de que ele trabalhava o dia inteiro e ficava longe o dia inteiro. Então, a gente fez assim, foi o melhor que a gente fez para nossa família. Estou grávida de novo do Roberto, não sei se será assim na próxima gestação, porque a nossa dinâmica agora é outra completamente diferente. Mas com a Antonella foi maravilhoso, eu adorei viver essa experiência. Para minha realidade foi a que deu certo. E eu sou do tipo de pessoa que eu acho que a família tem que ver o que é certo para si, tá? A questão de ela mamar até 2 anos e 1 mês não interferiu na autonomia dela. Ela sempre foi uma criança muito autônoma por conta de um desenvolvimento disso mesmo. Como vocês sabem, eu sou pedagoga, psicopedagoga, tenho mestrado em educação e atuei por mais de 10 anos na educação infantil, então eu sei estratégias para desenvolver a autonomia. E assim eu sempre fiz. Ela sempre foi uma criança bastante segura também. A única coisa que ela não tinha autonomia é a autonomia do sono, que é aprender a dormir sozinha. E isso eu sabia que a qualquer momento, com uma dedicação, a gente conseguiria. Mas não fazia sentido até aquele momento para mim. Então, como iniciou esse processo de desmame? Primeiro, precisou ser uma decisão minha. Eu quero contar para vocês que isso aconteceu, o desmame dela aconteceu, iniciou em final de setembro, início de outubro, e concluímos dia 15 de novembro. Tem uma data. Exatamente. Foi a conclusão de tudo. Mas, em julho, nós havíamos decidido que nós iríamos fazer o desmame dela com 1 ano e 9 meses. Por que em julho? Porque o Gabriel tinha férias escolares, o trabalho dele da manhã. Então, não interromperia o sono dele. A gente já sabia que um dos dois iria precisar. A gente já sabia que, pelo fato de ela só dormir mamando e pedir o peito de madrugada, se a gente fosse fazer aquele desmame repentino, ela iria acordar muitas vezes de madrugada chorando. E quem precisaria acudir seria o Gabriel. Porque se eu ficasse ali, tem a questão do cheirinho, tem a questão de saber, né, que a mãe tá ali, então precisaria ser o Gabriel. E para não prejudicar o trabalho dele, também a rotina da casa, a gente falou, vamos aproveitar as férias de julho. E aí nós decidimos, quando iniciou as férias de julho, então, no primeiro dia mesmo fui fazer esse primeiro momento de tentar fazer ela dormir sem dar peito. E, gente, foi muito sofrido. Eu chorei muito e ela chorou muito também. E o Gabriel entrou no quarto, viu eu e ela chorando e ele também começou a chorar. E ele perguntou assim, tá doendo isso pra ti? E eu falei assim, por que a gente tá fazendo isso agora? E ali naquele momento eu comecei a entender que eu não estava querendo fazer o desmame por causa de mim, mas por opiniões de outras pessoas. Pessoas, até mesmo da família, que diziam que ela já estava muito grande, que não precisava mais mamar. De fato, não precisava. Mas a gente também sabe que existe uma recomendação que o aleitamento materno ele é indicado até 2 anos de idade ou mais. Então, fazer mal não faz. É muito bom. Então, eu estava ouvindo opiniões de pessoas que não estavam aqui dentro da nossa realidade, me preocupando com o que os outros estavam pensando, e eu não queria fazer o desmame. Mas eu estava fazendo desmame por conta dessas opiniões. Isso é algo que eu não recomendo. Precisa fazer sentido pra você e precisa ser algo que você queira por um motivo plausível seu. E ali nós desistimos, então, até é muito engraçado que eu fiz o diário do desmame, dia 1, desistimos. Não por frustração, não porque a gente não conseguiu, porque eu sei que a gente conseguiria se a gente se decidisse. Mas a gente não deu continuidade porque a gente parou, fez uma avaliação que nós estávamos indo atrás de opiniões de outras pessoas e não da nossa. Não aquilo que a gente de fato queria para aquele momento. Então nós desistimos de fazer o desmame em julho e postergamos esse desmame então para dezembro, que seria depois do aniversário dela, seria com 2 anos e 3 meses. Eu achei que era uma data ok. A data também que eu fiz o desmame, que eu desmamei, quando a minha mãe fez, né, o processo, e foi maravilhoso e deu tudo certo. Então, cada família decide o que é bom pra si. E se eu pudesse te dar um conselho não se importe com a opinião das pessoas com relação ao desmame, porque do mesmo jeito que há uma crítica a quem não amamenta, há uma grande crítica a quem amamenta. E eu não acho que as pessoas merecem críticas, seja a que não conseguiu amamentar, seja a que não quis amamentar ou a que quis amamentar bastante. Não há um consenso sobre isso, e eu acredito que você vai escolher o que é melhor pra sua realidade. Eu sofri muito nas primeiras 2 semanas, até, não muito, né? Não foi muito, mas teve ali a dificuldade, até o peito
cicatrizar, o que acontece? Pra você entender, a criança, ela não fica chupando o peito igual canudinho, ela não suga. O que acontece? A linguinha dela faz uma massagenzinha no bico do peito e é essa massagenzinha que vai raspando o leitinho pra dentro. Nesse processo dessa massagenzinha da linguinha dela, raspando o teu peito contra o céu da boca, a pontinha do bico do teu peito dá uma machucadinha no começo. Igual quando a gente aprende a tocar violão, que dói demais a pontinha do dedo, e aí, de repente, cria um calinho, que a gente não consegue ver, mas cria um calinho na ponta do dedo e nunca mais dói. Nunca mais não, se você parar por muito tempo e depois voltar, que é o que acontece no caso das mãezinhas também, né? Aquele calinho, quando ele é feito, não dói mais nada. Então, até acontecer esse processo, doeu um pouquinho e tá tudo certo, fazia parte do processo. E eu amei amamentar. Amei todo esse processo, amei esses 2 anos, foi maravilhoso. Eu dava mamar a hora que ela quisesse, o tempo todo, para dormir, todas as sonecas, quando machucava. E foi assim o jeitinho que a gente escolheu. Voltando então, a gente prorrogou para as férias de dezembro. Por quê? Porque férias, o Gabriel teria novamente essa possibilidade de não ter o sono dele prejudicado pelo fato de ele não trabalhar na parte da manhã. Então a gente decidiu isso. Só que o que aconteceu? Eu não estava menstruando desde o nascimento da Antonella. Até então, fiquei 2 anos sem menstruar, quase. E, quer dizer, fiquei mais contando com a gravidez, com a gestação. Mas depois da Antonella ter nascido, eu fiquei 1 ano e 11 meses sem menstruar. E em setembro veio a minha menstruação pela primeira vez. E quando voltou a minha menstruação, eu pensei, agora eu estou correndo o risco de engravidar. Eu bebo vinho e eu gosto, né? A gente tem essa cultura, eu e o Gabriel, de sempre, né, tomar um vinhozinho. Por conta disso, eu sempre fazia todo mês um teste de gravidez para ter certeza que eu não estava grávida. Por quê? Sem menstruar, Andressa? Não faz sentido? Faz muito sentido. Por quê? Porque a mulher primeiro ovula, depois ela menstrua. Então, se eu ovulasse, engravidasse, a menstruação não retornaria. Eu não saberia se eu estava grávida ou não, já que o meu ciclo ainda não tinha voltado. Então, eu poderia, na hora que voltou o ciclo, primeira ovulação eu já ter engravidado. Mas não aconteceu. Então, veio a minha menstruação em setembro pela primeira vez. E quando veio a minha menstruação em setembro, aí eu comecei a parar pra pensar. Tô anotando que eu fiz um roteiro, porque o processo é longo aqui. Eu comecei a pensar, e se eu engravidasse? E aí o desmame começou a fazer sentido para mim. Por alguns motivos, tá? Primeiro, eu não queria desmamar porque engravidei. Eu não queria que carregasse esse peso pro resto da vida da Antonella. Tipo, você teve que parar de mamar porque a mamãe tava grávida. Não queria que fosse assim. E eu também não queria parar de dar mamar, fazer o processo de desmame já grávida. Então comecei a me preparar e realmente começar a pensar. Eu acho que faz sentido. Agora eu quero desmamar, porque eu tenho medo de amamentar. Eu não tô falando se você faz isso tudo certo, mas eu tenho medo de amamentar grávida pelo fato da possibilidade de um aborto por conta da contração intrauterina. Existe sim esse perigo. Existem pessoas que amamentam a gestação inteira, mas eu não queria que isso acontecesse. Então foi mais um motivo para escolher pelo desmame. Um outro motivo também é por saber da indisposição. Eu sei o quão ruim eu fico na gestação. Então, imagina, tu sabe que o ato de amamentar, ele gera um cansaço físico na mulher. Embora eu não senti isso. Mas imagina, você já tá gerando alguém e ter mais esse esforço ali. Eu me preocupava com a indisposição e também com o fato de eu não estar 100% pra gestação. Então, foram 3 motivos bem grandes pra eu querer desmamar nesse caso. E aí foi uma decisão que realmente partiu de mim. E eu comecei a pensar, vou começar então a fazer o desmame mesmo com o Gabriel trabalhando nessa realidade, mas de modo que não atrapalhe a realidade dele. Então, o que a gente começou a fazer? Comecei a ter muita preparação. Sentar com ela, conversar com ela, explicar que agora ela já é grande, que ela já tem dentinho, que ela já sabe mastigar, porque ela já estava comendo todos os alimentos. E quando a pessoa tem dente, ela não precisa mamar, porque ela já consegue comer. E que ela já é grande. E ali eu comecei a ir inserindo essas realidades dela, sempre com toda a preparação e explicando. A gente subestima os nossos filhos, a gente acha que os nossos filhos não vão entender, mas eles entendem absolutamente tudo que a gente fala, seja com a linguagem desenvolvida ou não, tá? E a Antonella já tinha a linguagem desenvolvida, ela já conversava, ela já interagia comigo, então ela conseguia já me responder aquilo que eu falava, ficava um pouco mais fácil. Mas se seu filho ainda não fala, você pode conversar que eles vão entender sim tudo. Tá? Porque antes de eles começarem a falar, a sair a palavra pela boca, a compreensão daquilo que tu estás falando já acontece. Porque você conversa com seu filho desde que ele nasce. Então fica tranquilo com relação a isso, tá? Então, ali eu fui preparando, conversando, e eu fui ensinando ela a dormir sem o peito. E aí, como que eu fiz isso? Lembrando que isso não é um curso, isso é a minha experiência, tá? Aquilo que eu fiz. Muitas pessoas que são especialistas nisso podem achar que não é certo do jeito que eu fiz, mas esse é o jeito que eu fiz e é o jeito que deu certo. Então, primeiro foi muita conversa. Segundo, as sonecas também sem peito. Então,
Primeira coisa que eu fiz foi mudar o quarto dela. Eu troquei, tirei o berço daqui de trás, a disposição era o berço ali atrás e aqui onde eu estou a cômoda. Tirei o berço e coloquei um colchão de casal aqui no chão. Pra quê? Pra ela entender que estava algo mudando nessa realidade. E também porque eu não queria ensinar ela a dormir só no colo. Poxa, se eu já vou tirar ela do peito, que é uma associação, para que eu vou colocar em uma outra associação? Então, o que eu decidi? Vou deitar com ela para ela dormir. E aí eu coloquei o colchão de casal aqui no chão para que ela tivesse mais espaço, para que não tivesse perigo de cair e também para que eu pudesse descansar durante o processo, porque isso é muito importante. Ou eu ou a pessoa que fizesse ela dormir. E ela amou essa ideia do colchão no chão, foi maravilhoso. Até hoje eu não coloquei, não fiz cama montessoriana, porque daqui ela vai para uma cama alta normal. Só coloquei o colchão no chão e tá tudo certo. É uma realidade do momento, mas tem como, né? Tem como botar o estradinho embaixo, enfim. É a sua realidade. Aqui foi assim. E ali eu colocava, então, alguns momentos ela pra dormir. Ficava no colinho, sim, em alguns momentos deitava na cama. E ali eu ficava dizendo pra ela, ela pedia, eu dizia que não, que agora a gente ia aprender a dormir sem peito, porque ela já conseguia dormir sem peito. Então eu fiz um combinado com ela. Tinha uma coisa que ela sempre me pedia, que era ir para a escola. Então ela sempre pedia que ela queria ir para a escola. E eu combinei com ela que se ela ganhasse 10 estrelinhas, a gente ia numa escola. E a mamãe ia dar uma roupinha de bailarina pra ela. E assim a gente fez esse combinado. E aí o que começou a acontecer? Ela queria dormir, não conseguia. Aí ela, peito, mamãe. Aí eu falava, não, ela sempre falava mamar. Aí eu falava, se você ganhar mamar, não vai ganhar estrela. Tenta que você vai conseguir. E ali eu ensinei pra ela como é que fazia. Falei, você tem que ficar com o olhinho bem fechadinho, tem que ficar bem paradinha. E aí a mamãe vai botar uma musiquinha de ninar. E assim eu ia fazendo e conversava. Acreditando que de fato ela ia conseguir dormir. Porque, gente, isso eu já aprendo desde a época da educação. Se eu ia pedir para os meus alunos para eles ouvirem o que eu estava falando, mas duvidando que eles iriam ouvir, ou duvidando que eles iriam me obedecer naquele comando, eles não ouvem e eles não obedecem. Eu não sei o que acontece, ainda não estudei sobre isso, mas a criança sente a tua autoridade. Então eu de fato acreditei que ela iria dormir. E assim a gente foi fazendo. E de fato ela dormiu algumas vezes. Algumas vezes ela não quis dormir, mas eu fiz um combinado com ela. E aí, na primeira vez que ela dormiu, eu dei uma estrelinha, fiz uma festa, falei, olha só, tal. Todo mundo que chegava contava. Liguei pra vovó, contei, liguei pra vovô, contei. Quando chegava pessoalmente, contava pra alguém. Chegava na minha avó, contava, vó, Bisa, acredita que a Antonella conseguiu dormir sozinha? Então foi um marco pra ela. E assim a gente foi fazendo. Teve algumas vezes que ela falou assim, mamãe, eu quero mamar. Daí eu falei assim, não vai mamar? Tu precisa dormir sem mamar, lembra? Que você tá aprendendo pra ganhar uma estrela? Ela, mas eu quero. Eu falei, se eu te der mamar, eu vou apagar uma estrelinha. A estrelinha eu desenhava com um canetão no, no armário dela, aquele canetão de quadro branco. Então eu desenhava a canetinha. Eu falei, se eu te der mamar, eu vou apagar uma estrelinha. Você quer? Não quero. Algumas vezes ela quis. Aí eu levantava, eu falei, tem certeza? Tenho. Então tá, apagava e dava o peito. Por quê? Porque eu falei que eu ia fazer uma coisa tranquila. E assim eu fiz, mas foram poucas vezes que aconteceram isso. Durante todo esse processo, eu sempre falava pra ela, um dia o mamá vai embora e o mamá não vai mais voltar. Então, é bom se acostumar que não vai ter mais peito. O peito da mãe tá ficando sem. O peito da mãe tá secando o leitinho, vai acabar o leitinho e tu não vai mais poder mamar. E foi dando certo. Houveram alguns choros de madrugada, sim, mas eu ia me mantendo firme. Aí o que acontecia? Durante o dia ela não pedia mais mamar. Para adormecer ela não pedia mais mamar, mas de madrugada sempre rolava um mamazinho da madrugada. Porque o que acontecia? Ela dava aquela choradinha, eu tava deitando com ela, dormindo com ela aqui no quarto. E nessa choradinha que ela dava, eu não queria que ela acordasse, porque eu não queria repetir todo aquele processo. Então quando ela dava uma procurada, eu já dava o peito pra ela e logo ela já adormecia. Porque ela estava acostumada com aquele mamazinho da madrugada, não era uma coisa necessária, ela já podia estar dormindo a noite inteira, sim, mas pensa, eu estava no meio de um processo. E aí, nesse meio desse processo, foi assim que aconteceu. E aí, eu dava um mamazinho. Só que quando ela acordava, ela não lembrava que ela mamou de madrugada. Porque ela não tinha acordado. Entende? Então, ela acordava e falava, você conseguiu dormir sem mamar. E aí dava a estrelinha. E isso aconteceram vários dias e assim começou. Ficaram vários dias assim. Ela não mamava o dia inteiro. Ela dormia sem mamar, dormia soneca sem mamar. E conseguiu aprender a dormir conseguiu aprender a dormir no carrinho e também na cadeirinha do carro. E tudo isso que ela conseguiu fazer pela primeira vez, a gente fazia aquela história de contar para as pessoas, de parabenizar ela. E ela amava, ela sempre gostou muito disso, de ser elogiada, é uma característica da personalidade dela. Uma coisa que eu sempre falava pra ela, que ajudava quando ela tava querendo, mas não querendo. Eu falava, você consegue, você é inteligente, você já conseguiu. Lembra aquele dia que você dormiu sem? Então hoje você consegue de novo. Isso sempre ajudava. Eu sempre falava pra ela do prazo, falava, o mamar um dia vai acabar. O mamar vai ficar ruim, vai estragar, então um dia você não vai mais mamar.
E até que ela fez as 10 estrelinhas e eu levei ela numa escolinha pra ela conhecer. Uma escola que eu trabalhava, então eu levei ela no parquinho, levei ela pra conhecer. Não matriculei, porque eu não combinei que eu iria matricular, ainda não é uma coisa que a gente vai fazer. Mas, como era alguma coisa que ela queria muito, eu levei ela numa escolinha e foi muito legal, porque era o que ela sempre me pedia. Como eu falei pra vocês, no final ela não mamava, na cabecinha dela, ela não mamava mais, porque era só uma mamazinha da madrugada, que ela não estava acordada, então não mamava mais. Mas mamava. Então, no fundo, ela sabia que ela ainda mamava. Só que ela não sentia falta durante o dia inteiro. E não precisava mais do mamar para adormecer, entendeu? E aí, final de outubro, eu fiz uma avaliação para fazer uma lipo de papada. E ali foi colocada a data prazo para não amamentar mais. Eu aproveitei dessa oportunidade. Então, eu fiz a avaliação e foi marcada a lipo de papada para o dia 15 de novembro. Então, quando a gente marcou essa data, e eu sabia que eu teria que tomar uma injeção e tomar um remédio, porque era um procedimento cirúrgico, e eu não poderia amamentar durante o tempo que eu estaria tomando o remédio, eu falei, é o momento perfeito para eu parar completamente, porque eu não vou parar por 7 dias e voltar a amamentar e fazer o desmame em dezembro. Então eu tomei essa decisão que seria essa data. E me aproveitei disso. E aí, como ela não pedia mais mamar durante o dia, mas ela ainda mamava da madrugada, eu falei pra ela que eu iria tomar um remédio que deixaria o mamar estragado. E aí ela começou a entender e ela perguntava quando que seria aquele remédio. E aí chegou um dia, que era o dia antes da cirurgia, que eu tive que tomar essa injeção. Eu lembro que eu tinha que tomar a injeção às 3 horas da tarde. E estava acontecendo o cerco de Jericó na minha paróquia. E todos os dias a gente ia e a gente tinha 1 hora e meia de adoração que a gente ficava lá. E a Antonella sempre ia comigo e ficava e se comportava durante aquele momento. E nesse dia, que é o dia antes da cirurgia, ela se comportou até faltar uma meia hora, durante 1 hora. Até quando faltava meia hora para acabar, ela começou a fazer bagunça. Aí eu estava diante de Jesus. Naquele dia eu iria tomar o remédio e seria o último mamazinho dela. Aquele dia era a última oportunidade de mamazinho dela. A igreja estava vazia. Jesus estava exposto. E eu comecei a agradecer a Deus por todo aquele tempo de amamentação que eu tive, pelo desmame também ter sido tranquilo. E eu comecei a agradecer ao Senhor. E ela fazendo baguncinha, eu peguei ela e falei aqui. Botei ela no meu colo e falei aqui, vem aqui. A mãe vai te dar um mamazinho pra você ficar tranquila. Aí ela olhou pra mim e falou, oba, mamá! E que ela não tava vivendo mais aquela realidade. E aí ela me abraçou e começou a mamar. E ali eu concluí a minha adoração, agradecendo a Deus, louvando por aquele tempo de amamentação, chorando, me emocionando. Aquele momento só eu e o Senhor, que foi lindo, que foi maravilhoso. E ali então foi a despedida do mamá dela diante de Jesus Eucarístico. Depois daquilo então, às 3 horas da tarde eu fui na farmácia para tomar o medicamento e eu levei ela junto comigo. E eu cheguei lá na farmácia e falei assim, ó titia, esse é aquele remedinho que tu vai me dar pra que vai deixar o mamar ruim? Aí ela já sacou na hora e ela falou, esse mesmo. Aí ela viu a farmacêutica injetando o medicamento em mim. Óbvio que não era pra isso, o medicamento era por conta da cirurgia, mas eu falei isso pra ela naquele momento e ela entendeu e ali nunca mais pediu. Ela contava pras pessoas, no momento tomou um remédio que deixou o mamar ruim. E depois disso, no dia seguinte, eu fiz a cirurgia. E aí eu fiquei os 15 dias, né, com o procedimento de pós-operatório. Então eu não podia deitar completamente. Então ali eu tive uma ajuda do Gabriel, da Carol, que trabalha comigo, com relação a ela. Mas foi muito tranquilo. Na primeira noite, eu não ia dormir com ela. Mas ela deu uma choradinha. Eu vim aqui, fiquei com ela, deitei com ela. Falei, mamãe tá aqui. Mas ó, cuidado que a mamãe tá... Que eu tava com uma faixa aqui, né? Falei, a mamãe tá dodói. Fica quietinha que a mamãe tá dodói. Pronto. No primeiro dia ela acordou de madrugada, no segundo ela já não acordou mais e passou. E pra sempre, nunca mais quis mamar, nunca mais acordou de madrugada e a partir dali ela aprendeu a dormir sozinha. Como eu falei pra vocês, eu ia fazer um relato da minha experiência, eu não ia dar uma aula sobre como fazer. Pode ser que no meio disso tudo que eu contei, você tirou algum insight aí de alguma coisa que eu falei. Espero que possa ter te ajudado. Fiz todo esse processo grávida sem saber. Mas Deus sabe as realidades do nosso coração, as intenções do nosso coração, então ele já sabia de todas as coisas. Depois veio toda a situação da Antonella me falar que tinha um neném na barriga, como vocês acompanharam pelo Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram também para acompanhar. E agora a gente está num outro momento, que a gente está no desfraude. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo gigante, como eu nunca fiz aqui no meu canal, comenta que vai ser uma alegria poder vir compartilhar com vocês esse podcast. Deus abençoe você. Um beijão. Fica com Deus e tchau, tchau.